E aí, moçada, beleza? Sou Heráclito, vamos continuar aqui com a nossa série de videoaulas sobre tipos psicológicos. Agora a gente vai falar da sensação extrovertida. Eu estou seguindo a mesma ordem que o Jung segue da descrição dos tipos no tipos psicológicos. Então fica mais fácil para vocês encontrarem quando vocês forem estudar, tem que estudar. Pode ser só as aulas não. Depois eu vou seguir a Marie-Louise von Franz, né? Quando ela fala da função inferior aqui no psicoterapia. Depois que terminar os tipos, né? Eu falo da função inferior. A sensação extrovertida, ela vai ser determinada pelos objetos. A sensação, ela claramente tem um componente subjetivo, que é diferente do aspecto subjetivo. Aliás, objetivo que é determinado pelos objetos. Na sensação extrovertida, o aspecto subjetivo ele é reprimido, né, ao máximo. Isso faz com que esse tipo de sensação, que se orienta pelo objeto, seja determinado de fora. O destino dele é determinado de fora, determinado pelos objetos. E esse aspecto subjetivo da função cai para o inconsciente. Obviamente, esse é um tipo irracional, não é um tipo judicativo. Quando você tem um tipo judicativo, como pensamento ou sentimento, isso também vai reprimir a sensação. Obviamente, quando a sensação é pura, digamos assim, não existem tipos puros, vocês sabem disso, né? É só um jeito didático de falar. Ela é absoluta. O que é que isso significa? Você, até a medida do fisiologicamente possível, ouve e vê tudo. Até porque a sensação ela é igual à percepção sensorial. Ela não é igual a toda a percepção, né? Mas com relação à percepção sensorial, a sensação é idêntica à percepção sensorial. Obviamente, nem todas as percepções atingem a liminaridade suficiente para chegar à consciência. Acontece que nos tipos judicativos, como pensamento ou sentimento, a sensação ela vai ser reprimida e o que não for reprimido vai estar sob o controle do pensamento e do sentimento. Não sei se vocês já viram isso, mas acontece muito comigo. Quando eu estou pensando alguma coisa, eu não escuto e nem vejo as coisas, né? Aconteceu que eu estava esperando uma carona e eu estava perdido nos meus pensamentos e a pessoa morreu de buzinar, ligou para mim e eu não percebia, porque eu não realizei isso através do pensamento. No caso da sensação, quando a sensação predomina, isso vai acontecer, isso que o pensamento e o sentimento fazem com a sensação de reprimir, vai acontecer com relação ao pensar e ao sentir. Ele vai ser reprimido também e ele vai estar na dependência da sensação. Tanto é que o ajustamento desse indivíduo à realidade concreta dos fatos, realidade concreta perceptível pelos sentidos, é muito grande. Até porque ele não vai ter nenhum ideal, nenhuma fórmula, nenhuma regra e nenhum parâmetro de valor que não os próprios objetos. Ele não vai ter nenhum motivo para não se adaptar à realidade concreta. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha uma razão intelectual para, em determinada situação, não se comportar de acordo com a realidade concreta. No caso do tipo sensação, não interessa, isso não importa. Importa que ele goze ao máximo possível do que as sensações têm para oferecer. E ele vai ter uma vinculação sensual com o objeto. Para vocês entenderem melhor, quem assistiu o Hobbit, basta lembrar do comportamento dos hobbits. Eles estavam o tempo inteiro procurando alguma coisa para comer, alguma coisa para ver, alguma coisa para... e não tinha nenhuma idealização, nenhum outro critério que não tá bebendo, ou tá brincando, ou tá correndo, tá fazendo alguma coisa, procurando alguma sensação forte o bastante para que eles tivessem algum gozo. E não interessa o tipo de sensação. O que vai ser determinante para esse sujeito é a sensação mais intensa. E ele vai só acumular experiências e pouco vai fazer com as experiências. Porque uma sensação é só o que vai levar ele a outras sensações. Obviamente, no que concerne a repressão das outras funções, a que vai ser reprimida com mais força é a que mais perturba, é o que é o oposto da sensação, que é a intuição,
que é uma percepção pelo inconsciente, a percepção inconsciente. Então, nesse sentido, o tipo sensação extrovertido, ele pode ser uma pessoa muito agradável, é alguém que pode ser, ele não é simplesmente, se ele não for neurótico, né, ele pode ser um esteta, né, que mesmo na maior abstração estética, ele não perde de vista o objeto concreto, e ele pode ser simplesmente alguém que busca sensações, mas não um mero libertino, né? Mas alguém que está o tempo inteiro buscando sensação. Então o Jung até fala, é alguém que os problemas da vida vão estar resolvidos ou não se ele comer uma refeição mais ou menos deliciosa, né? E é alguém que vai ter essa fruição do prazer dos objetos concretos, e é isso que interessa para ele. Interessa esse gozo desse tipo de coisa. E esse gozo dos objetos concretos, ele não obedece a nenhuma lei racional, seja intelectual, seja de sentimento, mas sim as próprias leis, não é que seja sem leis, mas a sensação e a maneira como ele lida com os objetos fazem com que haja algum grau de diferenciação de valor relativo aos próprios objetos. Mas ele vai ter um grande liberalismo, porque ele não vai ser constrangido por uma fórmula racional, intelectual, como no caso do tipo pensamento extrovertido, nem tampouco pelas convenções morais daquilo que é certo e errado, bom e belo, coletivamente aceitas pelo tipo de sensação. Ele vai ser extremamente liberal. Desde que aquela sensação seja forte o bastante, ele vai fazer. Basta lembrar dos hobbitzinhos lá mexendo nos fogos de artifício. Eles não estavam nem aí se era certo, se era errado. Eles queriam ter uma sensação intensa ao explodir os fogos de artifício, né? Acontece que caso ele se torne neurótico ou se identifique demais com a sensação, ele passa a nutrir um certo desprezo pelos objetos. Os objetos eles entendem como subsistentes por eles mesmos e eles não passam de coisas que oferecem sensação, mesmo quando é uma coisa de um sujeito que é um esteta, porque ele não vai se importar com esses objetos desde que eles deem sensação para ele. Essa é uma série muito obscura, não sei se alguém assistiu, Penny Dreadful, mas a figura lá do Dorian Gray, o tempo inteiro utilizando coisas bizarras, usando as pessoas para conseguir sensações, é bem a cara do tipo de sensação extrovertida quando ele se torna neurótico ou muito unilateral, porque os objetos não passam de coisas que vão lhe produzir sensações de uma maneira absolutamente amoral, absolutamente contrária a qualquer tipo de norma ou qualquer coisa que qualquer valor sentimental. Não há. Desde que esse objeto, né, inclusive o amor dele vai ser baseado na relação sensual objetiva, né? Se a pessoa é bela, se a pessoa desperta sensações nele. Mas aí o que acontece? Todas as demais funções, por serem reprimidas, especialmente a intuição, elas vão ter um caráter arcaico infantil negativo, né? Isso vai fazer com que, por exemplo, na relação amorosa, quanto mais identificado com a sensação o tipo sensação se torne, comecem a aparecer devaneios paranoicos e obsessivos de ciúme, né? E a intuição, quando ela aparece, ela não passa de bisbilhotice, ela não passa de uma coisa, eu acho que a fulaninha, não sei o quê, ao invés de se dirigir para o mais amplo, como é a característica de uma intuição desenvolvida, ela vai pegar a relação das coisas no tempo, mas coisas miúdas, coisas bobas, coisas triviais, né? Além disso, ele acaba tendo uma espécie de religiosidade supersticiosa e mágica, né? Porque a intuição vai aparecer dessa forma, e a neurose dele vai ter um caráter obsessivo muito forte, devido à compensação ao incrível liberalismo que ele tem com tudo. Como nada o constrange, a não ser a relação com os objetos, ou seja, desde que uma sensação seja forte o bastante, ela está valendo. Aí o pensamento e o sentimento, quando vão aparecer como essas funções arcaicas, infantis e negativas, elas vão ter um caráter obsessivo que vai justamente cercear
e se opor a esse extremo liberalismo consciente devido ao fato de você só procurar novas sensações o tempo inteiro, né? E não fazer absolutamente nada com isso. Você está só preocupado, você terminou de comer e agora está preocupado com o próximo jantar, a próxima comida que você vai comer, desde que ela seja bastante deliciosa, ou então você vai ser alguém, e essas pessoas vão ser incrivelmente realistas, né? Incrivelmente ajustadas a objetos concretos. E se elas forem pensar alguma coisa, o pensamento ou o sentimento, se elas forem sentir algo, vai estar sob o domínio da realidade concreta, palpável e imediata. A tal ponto que elas vão ser incrivelmente crédulas com relação a coisas como, se ela tiver um problema psicológico, ela vai achando porque esfriou. Não, porque eu comi aquele negócio. Então aí eu estou tendo a sensação desagradável, de ansiedade. Não, foi a comida que estava ruim. É porque elas vão sentir tudo aquilo que é subjetivo como mórbido e vão ter uma profunda desconfiança. E vão sujeitar todas essas sensações e sentimentos à relação com os objetos concretos, reais, né? Derivados da percepção externa, né? Objetiva. Bom, em linhas muito gerais, esse é o tipo de sensação extrovertida. Se você tiver gostado, por favor, dê um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e toca no sininho lá, clica no sininho para ativar as notificações do canal. Esses dias eu andei escrevendo no meu blog, faz tempo que eu não escrevo. Escrevi 3 textos, aproveitei o feriado, estava bem inspirado. É a bad deixa você inspirado aí, o que acontece, né? Mas não tenho bads. E eu vou deixar linkado aqui embaixo o meu blog. E ele tem um monte de coisas, né? Faz alguns anos que eu escrevo. E muita coisa de psicologia, muita coisa de mitologia, não só as coisas que eu escrevi recentemente, né? Vou botar a última coisa que eu escrevi. E se vocês estiverem gostando, por favor, divulguem, ajudem o canal a crescer, né? Eu estou tentando voltar a fazer um vídeo por dia. Minha vida é corrida pra caramba. É bastante complicado, né? Eu tenho vários empregos, dou aula em vários locais. Inclusive aulas particulares de inglês, quem quiser uma aula particular de inglês, tamo aí, né? Além de psicologia, além de história, né? Tá em crise, né? O Brasil tá em crise, tem que se virar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais um vídeo aqui na internet. E valeu, falou, é nóis!